Manifestação contra pedágio transforma Cosmópolis em praça de guerra. Ônibus incendiados, cabines de cobrança destruídas e mais confrontos com a tropa de choque. Governador de São Paulo afirma que a polícia vai prender os baderneiros que depredaram os patrimônios público e privado. Isso é depredação, é crime, então a polícia já está investigando, serão todos presos. Protesto de médicos em Campinas agrava ainda mais o atendimento no Hospital Mário Gatti e no HC da Unicamp. Equipe especializada em naufrágios usa maçaricos no trabalho de remoção dos escombros para retirar corpos que estão presos no Rio Piracicaba. Em Indaiatuba, a operação contra o narcotráfico prende 3 pessoas e recolhe 10 veículos. O PAN de Cidade começa agora. Boa noite. Um protesto contra o pedágio em Cosmópolis transformou a cidade em cenário de guerra hoje de manhã. Ônibus foram incendiados e todas as cabines de cobrança ficaram completamente destruídas. O protesto começou por volta das 5h30 da manhã, nos 2 sentidos do quilômetro 135 da rodovia Professor Zeferino Vaz, na altura de Cosmópolis. Cerca de 300 manifestantes se reuniram para pedir a isenção do pedágio, que hoje é de R$ 6,20. Eles não concordam que moradores da cidade paguem a tarifa. Pagar pedágio aqui na nossa região é um absurdo. O povo de Cosmópolis sofre demais. Da minha casa pro pedágio, dá 5 minutos. Eu moro aqui, ó. Dá R$ 12,50 por dia. Isso é uma vergonha. Tinha um pedágio ali de Americana que vai para Nova Odessa, foi desativado há muitos anos. O povo deu de cima e acabou. Por que que aqui tá esse negócio? É palhaçada, gente. A passeata começou pacífica, porém um pequeno grupo de vândalos, mais uma vez, depredou a praça de cobrança. A polícia reagiu com bombas de efeito moral e afastou o bando. Os marginais não se intimidaram e minutos depois voltaram e atearam fogo em todas as cabines do pedágio. O local ficou completamente destruído. Depois do quilômetro 135, os manifestantes vieram aqui para a entrada da cidade de Cosmópolis. Um ônibus pega fogo e impede a passagem de pedestres e também de motoristas. Por isso, a força tática foi chamada para agir. O veículo foi consumido pelas chamas. A chegada da polícia e do canil da PM dispersou os manifestantes. No Jardim Bela Vista, outro ônibus que faz o transporte de funcionários da refinaria de petróleo de Paulínia foi incendiado. O homem foi chamar eu lá em casa, não deu mais tempo para pagar. Viemos aqui e o fogo já se alastrou. Não deu mais. Esta fábrica de roupas também foi atingida pelo fogo. A estrutura do telhado ficou comprometida. Os funcionários conseguiram controlar o incêndio antes que as chamas se alastrassem. Claro que a manifestação é válida, eu acho lindo. Agora, colocar em risco a vida de pessoas é muito complicado. E as câmeras de monitoramento instaladas na rodovia SP-332 registraram a invasão do pedágio de Cosmópolis. O trânsito começou a ser bloqueado nas primeiras horas da manhã. Imagens das câmeras de segurança da concessionária Rota das Bandeiras flagraram o momento da invasão do pedágio no quilômetro 135. Dá para ver o momento em que 2 cabines são incendiadas pelos vândalos. Aos poucos, outros postos de cobrança também são tomados pelo fogo. O grupo formado por ao menos 30 baderneiros se divide. Repare que alguns deles usam máscaras e peças de roupa para cobrir o rosto. Um motociclista também dá apoio à série de destruições. Praças do sistema de monitoramento eletrônico de velocidade são arrancadas. Alguns integrantes do grupo usam uniformes de empresas instaladas próximas da rodovia. Também é possível observar a presença de adolescentes. Este homem lança uma placa de madeira contra a cabine em chamas. E depois dessa depredação, os manifestantes seguiram para a prefeitura da cidade, onde novos confrontos foram registrados. A sede do executivo acabou isolada. Por precaução, o comércio da região central fechou as portas. A gente está com medo, né? Porque fica tudo desprotegido. Na região central, cerca de 200 manifestantes fecharam as ruas em volta da prefeitura. A polícia militar pediu reforços para outras cidades da região e para a tropa de choque. Quem protestava de forma pacífica pedia paz e o fim do vandalismo. Mas alguns poucos manifestantes atacaram o paço com pedras. Os policiais reagiram com bombas de efeito moral.
houve correria e pelo menos 20 pessoas foram detidas. Hoje os manifestantes já vieram desde o início, na realidade, muito agressivos e com a intenção de confronto. O prefeito Antônio Neto aceitou falar com a nossa equipe, mas a prefeitura está isolada por policiais militares e manifestantes. E por questões de segurança não é possível entrar e nem sair do local. Por telefone, ele afirmou que fez uma nova reunião com representantes do protesto nesta manhã. Mas somente daqui a uma semana ele poderá dar resposta às reivindicações. Por causa dos protestos, as empresas de transporte intermunicipal suspenderam os ônibus que seguiam para Cosmópolis. Quem trabalha ou estuda em outras cidades da região ficou sem saber como voltar para casa. Preciso achar um ônibus para ver se eu consigo Olambra e ver se eu consigo entrar na cidade. Isso complica a vida da gente, né? Pra gente que tem compromisso, complica. E hoje à tarde, o governador de São Paulo comentou os atos de vandalismo em Cosmópolis. Geraldo Alckmin afirmou que os responsáveis pelas depredações vão ser presos. Em relação à destruição, ação criminosa. Então a polícia, o Dr. Grela já mobilizou toda a polícia, foram 2 a 3 ônibus utilizados. Isso é depredação, é crime, então a polícia já está investigando, serão todos presos. Então, nós entramos com a medida judicial, já tivemos a decisão, interdito proibitório, dizendo, olha, é proibido fechar a autoestrada e os acessos, não pode nem os acessos serem obstruídos. E a rodovia Professor Zeferino Vaz foi liberada há pouco por manifestantes que fecharam mais uma vez a estrada. A interdição durou 30 minutos. Desta vez, o protesto aconteceu no quilômetro 143 em Cosmópolis. Um grupo de 30 pessoas ateou fogo em um sofá. A polícia usou spray de pimenta e bombas de efeito moral para dispersar os manifestantes. E veja a seguir, protesto de médicos agrava ainda mais a situação da saúde pública em Campinas.